Agora, 2h07. A gente vai a Brasília agora conversar com o Ivan Brandão, porque a gente tratava aqui, a gente até estava conversando, o Ivan, sobre os dados que foram divulgados hoje do IBGE, dados do censo, recortes aqui sobre a população brasileira. Daqui a pouco a gente vai falar mais com a nossa reportagem, mas você preparou aí um recorte sobre o número de separações pelo Brasil, é isso? Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, eu falei que eu ia arrumar um assunto mais leve para sexta-feira, mas esse assunto é mais pesado aí do Depende que pra quem, né, Ivan? as brigas políticas, né? Exatamente. Até tava Depende pra pensando quem. que na sequência a gente vai falar sobre todo o embrólio político na CBF, é só tragédia que a gente tá falando, né? Mas não é só tragédia, não. Pros solteiros tá bom viver em Litigioso. Brasília, sabia? A É? disponibilidade tá mais Pros alta. solteiros tá. É. O pessoal tá na se pista. divorciando muito. O pessoal tá na pista. Agora eu queria, antes de trazer esse recorte do DF, boa tarde para você, Ale, Isa, Oi. ouvintes aqui do Alta Frequência, eu queria muito, e a gente precisa mandar a nossa reportagem a Rondônia para estudar o fenômeno que existe por lá. Rondônia é o estado do país onde mais as pessoas se casam, e Rondônia é o estado do país onde mais as pessoas se divorciam. E Rondônia é o estado que teve a maior queda de nascimentos em 2023. Haja cartório, né? Então, assim, haja cartório em Rondônia e aquela musiquinha do Arquivo X aí pra saber o que acontece por lá, né? Mas é o estado onde as pessoas mais se casam, mais se divorciam. E houve, segundo os dados mais recentes do censo, uma queda aí no número de nascimentos. 2,5 milhões de brasileirinhos nasceram em 2023, é uma queda em relação a 2022, mas tem muita gente se casando mesmo, viu? Mais gente se casando aí, ó, ao mistério de Rondônia aí. Onde Tem mais gente vivem? se casando do Como que se casam? separando. Como se separam? Quanto tempo dura? Hoje, no Alta Frequência. O que comem e tal. A gente não vai tão fundo assim não no mistério, mas é interessante que eu acho que, olhando as duas tabelas, Rondônia e o Distrito Federal mesmo aqui, Brasília, são as únicas que mantêm ali esse padrão, assim, de um grande número de casamentos estar relacionado a um grande número de divórcios, né? Como é que eles fazem esse cálculo? É um número por 1.000, né? A cada 1.000 pessoas, a Rondônia tem 9,1. É a taxa de nupcialidade. Tem a taxa geral de divórcios também nas unidades da federação. Então, Rondônia lidera esses dois rankings, assim, o concurso. E aí, em seguida, vem... aí falando de casamento, tá, gente? Acre, Distrito Federal, Mato Grosso e Espírito Santo. São Paulo... vocês que estão aí em São Paulo, está acima da média do Brasil. Uma taxa ali de 6,3 em cada Existe 1.000 amor em SP. pessoas se casando. Existe amor em SP, mas existe desamor também, porque já ocupa a 5ª colocação no número de divórcios aí em São Paulo. Tentar, Ivan. Eu prefiro nem entrar nesse assunto. Mas falando esses são os estados que estão muito acima da média brasileira. Agora, Isabela, sabe qual é o estado, o segundo estado onde as pessoas menos se divorciam? É o Pará. Ah, gente. O Pará tem uma taxa de divórcio muito baixa, Quando né? A gente taxa de encontra divórcio um no amor Brasil. no Pará é pra sempre. Isabela, que Eu nasceu no Pará. encontrei o né? meu no Pará, então é pra sempre agora. Tá vendo? E sem divórcio no horizonte. 2,8 é a taxa de geral de divórcio, né? 2,8 a cada 1.000 casamentos. Então, o Pará tá muito abaixo, 0,8. As pessoas não se separam lá no Pará. E Roraima, 0,3. Impressionante, né? Mas Rondônia realmente chamando a atenção nesses dados do IBGE. A gente vai, obviamente, né, eu falei aqui pra gente ter um respiro aí, falar de uma coisinha mais leve, mas esses dados do IBGE ainda vão reverberar, né, porque a gente continua, Alexandre, tendo essas divulgações, esses recortes do censo, né? A gente ficou muito tempo sem o censo, né? Houve a pandemia ali, que atrapalhou um pouco o trabalho, então aos poucos a gente vai tendo ali um recorte, por meio dos recortes, tendo uma visão global melhor do que acontece aqui no nosso país. Mas vou falar aqui rapidinho os números dos divórcios. Então, aumentou no Brasil, de modo geral, está 5% em 2023, foram mais de 440 mil fins de relacionamento, e a gente está falando aqui tanto amigáveis como judiciais, né? Aqueles que precisam ir para a justiça. E o Centro-Oeste e o Norte, o meu Centro-Oeste e o seu Norte, Isabela, são os que têm as maiores variações, e aí no final das contas são as regiões onde as pessoas mais se divorciam. Em média, os homens com idades mais avançadas que as mulheres. A média de idade dos casais que se divorciam é 44 anos.
E aqui o IBGE faz um recorte específico de que são casamentos de pessoas de sexos diferentes, né? Eles escrevem assim, inclusive, na divulgação. Então, para cada 100 casamentos registrados aqui no Brasil, houve 47 divórcios. Então, as pessoas, ainda há amor nesse país, as pessoas estão se casando mais do que se separando, mas o número de divórcios vem aumentando e aumentando muito. Aqui no Distrito Federal, aí só para não pegar esse recorte de Rondônia, foi ao contrário, né? Houve um aumento muito grande nos divórcios, né? A gente ocupa a segunda colocação e o número de casamentos caiu em relação a 2022, segundo os dados do censo. Então, aqui no DF, as pessoas estão se casando menos, se divorciando mais, diferente de Rondônia, onde há mais casamentos e mais divórcios, e bem diferente do Pará, Isabela e Alexandre, onde quando as pessoas se juntam, nada os separam. Nem a força do tempo, né? Irá destruir, como diz. Nem a distância, né? Exatamente. É isso aí. Mas você falava justamente sobre essa coisa do censo, né? A gente ficou muito tempo sem esses dados. Aqui a gente está trazendo um recorte um pouco anedótico, né? Divertido, descontraído, mas é bastante importante para o planejamento das políticas públicas, né? Então, muitas decisões são tomadas a partir desses recortes, da gente saber quantas pessoas estão nascendo, como elas se comportam, qual idade, até que idade mais ou menos elas costumam viver, qual a expectativa de vida. Muitas e muitas políticas públicas são planejadas a partir desses dados, então fundamental que o censo seja realizado. E nesse momento, né, Ale, que a gente discute a crise no INSS, né, recentemente o presidente do Tribunal de Contas da União, e há também uma estimativa do governo de que o rombo do INSS deve dobrar até 2060, né, e as pessoas, a gente teve uma reforma da Previdência recente e o governo precisa fechar, governo não esse governo, né, os governos, né, precisam fechar essa conta, né, porque as pessoas estão envelhecendo mais e esse é um recorte bastante sério e que precisa ser analisado nesses números que foram divulgados pelo IBGE, né, o número de óbitos caiu entre os idosos com mais de 80 anos, né, 8% a menos de óbitos, e a gente tem essa taxa de nascimento muito alta. Obviamente, aqui a gente está só trazendo os dados, né, ninguém está falando que tem que morrer mais pessoas, né, longe disso, mas é a matemática, né? Em 2023 foram 2.523.267 nascimentos contra 1.429.575 mortes. E há uma queda no número de óbitos. Os brasileiros estão vivendo mais. Então, essa é, por exemplo, aí fazendo um recorte mais sério do que trouxe o IBGE hoje, um recorte que vai impactar bastante em termos de governança, né, e aposentadoria, enfim. Esse é um número que com certeza os governos vão precisar ficar muito atentos, né? Em relação ao número de divórcios e casamentos, aí, enfim, cada um faz o que quer com a divulgação do IBGE. Mas é bem isso mesmo, são números importantes que a gente ficou muito tempo sem ter acesso, né? Fazendo políticas públicas com números defasados, e agora a gente começa a ter um registro mais sincero do que é a realidade brasileira. Perfeito. O Ivan Brandão volta na segunda-feira, aqui é o Band News em Alta Frequência, com mais um recorte direto de Brasília. Noticiário movimentado na semana que vem, com toda certeza. Obrigado, Ivan. É isso aí. Valeu, gente.